Segundo dados de dezembro de 2020, existem mais de R$ 1 trilhão investidos em caderneta de poupança. Gente, isso é muito dinheiro. Mas então, quanto será que rende a poupança hoje? E mais, quanto que rende R$ 1 milhão investidos na poupança? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo, então se tu também tem essa dúvida, fica comigo até o final. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Bom, para a gente saber quanto que rende R$ 1 milhão investidos na poupança por mês, primeiro a gente precisa saber quanto que está rendendo a poupança hoje, né? E a rentabilidade da poupança, o rendimento da poupança depende de dois cenários, só que esses dois cenários dependem da taxa Selic. No primeiro cenário funciona da seguinte forma: se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, então a poupança vai render 0,5% ao mês mais a taxa TR. Para quem não sabe o que é a TR, eu já fiz um vídeo sobre essa taxa aqui no canal explicando como que ela foi criada, para que ela serve e quanto que está essa taxa hoje. Então, se tu tiver interesse em saber isso, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. Já no segundo cenário caso a taxa Selic esteja igual ou abaixo de 8,5% ao ano, então a poupança vai render 70% da taxa Selic. E esse é o cenário que nós estamos atualmente, né? A taxa Selic está em apenas 2% ao ano, que é o menor patamar histórico dessa taxa aqui no Brasil. E com esses dados, a gente já consegue fazer os cálculos de quanto está rendendo a poupança hoje para determinar quanto que vai render R$ 1 milhão investidos na poupança. E para facilitar esses cálculos, a gente vai aqui para o Excel na tela do computador. Bom, já estou aqui no Excel e já coloquei algumas informações aqui, como por exemplo, a gente sabe que hoje a taxa Selic está em 2% ao ano. Só que antes de continuar fazendo esses cálculos, se tu já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Porque assim tu me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas que também podem ter essa mesma dúvida aqui. E tu também garante que tu vai ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Beleza, vamos começar a calcular aqui então. A taxa Selic está em 2% ao ano, então a gente sabe que a poupança vai render de acordo com o segundo cenário, né? Ou seja, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, a poupança vai render 70%, que é igual a 0,7, de 2% ao ano. Ou seja, a poupança está rendendo 1,4% ao ano. Mas para saber quanto que vai render R$ 1 milhão investidos na poupança por mês, eu preciso passar essa taxa aqui anual para mensal. E daí tu deve estar pensando, Francisco, não é fácil, só dividir por 12, né? Não, não é só dividir por 12, porque nós estamos falando de juros compostos, então eu não posso só dividir por 12, porque eu tenho que encontrar a taxa equivalente mensal. E a taxa equivalente mensal é encontrada a partir desta fórmula aqui. Meu Deus, Francisco, agora lascou, né? Não é tão difícil quanto parece. Vamos fazer esse cálculo aqui junto. Vamos fazer aqui, ó. Eu preciso encontrar, então, 1 mais a taxa que eu tenho, que é essa daqui, elevado a Q sobre T. O que é Q sobre T? É quero sobre tenho, ou seja, qual que é a taxa que eu quero? Eu quero a taxa mensal. Qual que é a taxa que eu tenho? Eu tenho a taxa anual, ou seja, eu tenho a taxa de 12 meses, que é o T, e eu quero a taxa de 1 mês, que é 1. Então, vamos ver como é que vai ficar essa fórmula aqui. 1 mais, qual que é a taxa anual que eu tenho? 1,4. Elevado a quanto? A 1 sobre 12, né? Eu quero a taxa de 1 mês, eu tenho de 12 meses. 1 sobre 12. Tudo isso menos 1. E o vezes 100 é para deixar em percentual ali depois. Mas, como essa daqui já está em percentual. Então, a rentabilidade da poupança por mês, na data em que eu estou gravando esse vídeo, é de 0,1159%. É isso que a poupança está rendendo hoje por mês. E sabendo disso, quanto que rende R$ 1 milhão investido na poupança por mês é igual a 1 milhão vezes este valor aqui, que é R$ 1.159,25. Gente, hoje o salário mínimo está em R$ 1.045, ou seja, se eu deixar R$ 1 milhão investido na poupança, eu vou receber por mês aproximadamente um salário mínimo, uns R$ 100 a mais ali do que um salário mínimo. O que eu quero mostrar com esse vídeo e o que tu que está me assistindo precisa entender agora? Deixa eu mostrar uma outra tabela aqui. Isso daqui
É uma tabela que eu tirei lá do Banco Central, é só vir aqui, ó, do site do Banco. Opa! Do site do Banco Central, vir aqui em estatísticas, poupança, relatório de poupança. E daí é só clicar aqui que tu baixa esse relatório aqui atualizado. Isso daqui mostra os dados da poupança de todos os quanto que tem investido em poupança, só aqui, ó, em novembro de 2020, tem isso daqui é vezes 1000. Então é 1 trilhão e 13 bilhões. Ó, desde setembro de 2020 nós já temos ao todo, somado em todos os bancos, todas as poupanças, já tem mais de 1 trilhão de reais em poupança em 2020. Vem só aumentando aqui, ó, outubro 1 trilhão e 10 bilhões, novembro 1 trilhão e 13 bilhões. Isso é muito dinheiro. E aqui mostra a evolução mensal dos depósitos ou resgates de poupança nesse ano de 2020. A gente pode ver aqui, ó, aqui em janeiro, porque isso daqui ele pega dos últimos 12 meses. Então ainda mostra novembro e dezembro de 2019. Mas o que a gente consegue ver, ó, em janeiro e fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia, as pessoas estavam resgatando dinheiro da poupança. Olha só, em janeiro resgataram um pouco mais de 10 bilhões de reais da poupança. Em fevereiro, um pouco menos, ali, acho que próximo de 3, 4 bilhões de reais da poupança. Mas em março, quando chegou a pandemia, aí voltaram a investir, a colocar o dinheiro na poupança. Colocaram aqui em março um pouco mais de 10 bilhões, em abril aqui 30 bilhões, e em maio quase 40 bilhões de reais. E foi assim até outubro, ainda estão colocando. Novembro foi menos, e dezembro, que eu tenho isso daqui, informação parcial até o dia 10 de dezembro, e já colocaram mais de 10 bilhões de reais na poupança em dezembro. O que eu quero dizer com isso? É normal em momentos como esse de pandemia as pessoas buscarem segurança e liquidez para os seus investimentos. Então aqui é justificável que as pessoas tenham ficado com medo aqui e terem colocado dinheiro na poupança aqui. Só que para valores maiores, tu vai deixar uma coisa, tu deixar um pouquinho ali, eu vou deixar 1.000, 5.000 de reais na poupança caso tenha alguma coisa assim, alguma emergência, alguma coisa que eu precise utilizar de última hora. Beleza, mas vai deixar valores maiores, 50 mil, 100 mil reais na poupança, quem dirá 1 milhão de reais, é um desperdício. E hoje em dia, com uma taxa Selic de apenas 2% ao ano, é uma obrigação as pessoas aprenderem a investir melhor o seu dinheiro, porque existem investimentos com a mesma segurança do que a poupança, em alguns casos uma segurança até maior do que a poupança e que rendem mais. Por isso que é uma obrigação aprender a investir melhor o seu dinheiro. E é por isso que eu estou deixando aqui em cima nos cards e aqui embaixo nos links da descrição desse vídeo uma playlist com uma série de outros investimentos de renda fixa que possuem a mesma segurança da poupança ou maior, para que tu que esteja me assistindo conheça melhor esses investimentos e aprenda como investir melhor o teu dinheiro. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.